Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael do canal Retornando às Escrituras e hoje nós vamos para mais um vídeo da série A Essência de Cristo. Amém, irmãos? O tema da mensagem hoje é o seguinte: por que pouco se prega a mensagem da cruz? Né? Vamos estar analisando um pouquinho esse tema. Né? Peço que os irmãos se preparem desde já para nós darmos início ao estudo da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então a mensagem de um Cristo crucificado, né, que passa a ser Senhor, que passa a ser Salvador, ela não faz nenhum sentido para o mundo. A mensagem da cruz é loucura para muitos, porque ela está em oposição ao que o mundo diz, né? O mundo diz: há vários caminhos para a salvação do homem, né? Ao contrário, né, a mensagem da cruz diz que somente através da cruz de Cristo o homem tem os seus pecados perdoados e a certeza da vida eterna com Deus, né? Então, irmãos, a mensagem da cruz, ela visa que falar unicamente de Cristo. A mensagem da cruz, ela não enfatiza a questão das realizações humanas, ou seja, essa mensagem, ela não se baseia na capacidade humana. O propósito da mensagem da cruz é revelar o eterno propósito de Deus para a humanidade. A mensagem da cruz ela tem como objetivo também expor a miséria do homem em sua total incapacidade de salvar-se a si mesmo. Por isso ela escandaliza algumas pessoas. Agora, a boa notícia é que essa mensagem da cruz ela proporciona salvação para aquelas pessoas que enxergam essa mensagem como sabedoria e poder de Deus. Já outras pessoas, elas vão partir para o outro lado, né? E vão dizer que Cristo morreu como um criminoso e que ele não tem condições de prover salvação para ninguém. Então, irmãos, a mensagem para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, né? Então, Paulo está querendo dizer que nós fomos salvos por essa mensagem e que nós estamos dentro de um processo de santificação, né? Caso a pessoa seja perseverante nessa mensagem até o final, a pessoa ela receberá a salvação plena, né, no momento da vinda de Cristo. Então, os salvos, eles não têm mérito algum na salvação, né, pois os méritos são todos de Cristo. Então, irmãos, por que pregar a mensagem da cruz de Cristo, né? Bom, Jesus não foi a única pessoa que morreu crucificado, né? No dia da morte de Cristo, duas pessoas foram crucificadas ao seu lado, né? Então, por que razão nós devemos desviar o nosso olhar somente para a cruz de Cristo, né? Porque pela cruz eu sei que há provisão para a vitória, né? Mesmo que as coisas pareçam fora de controle, o Senhor está no comando, né? A cruz, ela é uma magnífica mensagem de amor de Deus para nós. A sua mensagem, ela traz conforto para o nosso coração. Então os homens, eles não gostam da doutrina da cruz, né? Porque os homens querem contar com a sua própria força, né? Então, na realidade, o homem gostaria de ouvir um evangelho que diz que a pessoa tem o poder de salvar a si mesma, né? Um evangelho que diz que Cristo morreu pelos meus pecados e que eu, antes de aceitar a Cristo, estava morto em meus delitos e pecados, ofende as pessoas, né? Essa é uma das razões pelas quais se prega pouco o evangelho da cruz, né? Os pregadores, eles estão pregando um evangelho para agradar as pessoas e não para confrontar as pessoas, né? Então, irmãos, para os que estão angustiados, né, a mensagem da cruz, ela tem um efeito de cura, mas ela também dá uma sacudida, né, naquelas pessoas que estão acomodadas. A cruz, ela confronta com o meu pecado, né? Ela me mostra aquilo que eu estou fazendo, se é ofensivo ou não aos olhos de Deus. E a partir do momento em que eu coloco essa mensagem como uma filosofia de vida, eu sou confrontado a seguir a Cristo, né? Então, para isso também eu devo tomar a minha cruz, né? Essa cruz que eu devo tomar significa que eu devo passar a ter uma vida de fé, uma vida de pureza, uma vida de amor. Então, irmãos, qual é a dinâmica, né, a ser seguida no instante em que eu recebo essa mensagem para a minha vida?
Primeiro, eu tenho que receber. Depois, eu preciso aceitar. Depois, eu devo viver essa mensagem. E, por último, eu devo compartilhar essa mensagem, né? Eu preciso tomar a minha cruz e seguir a Cristo. E agora, como que vai ser o meu dia a dia, na minha casa, no meu trabalho, nos meus estudos, né? Carregar a cruz, mas é saber dizer não para os comportamentos comuns, né? É não ter medo de arcar com as consequências dos muitos nãos que são necessários para viver a plenitude da vida. Toda e qualquer rotina de vida, filosofia de vida, palavra e ação que vão contra os valores do reino, eles negam a cruz. Então nós devemos carregar a nossa cruz diária para sermos dignos de Cristo, né? Devemos abrir mão dos nossos propósitos, muitas vezes egoístas, orgulhosos, interesseiros e destrutivos. Então, por que pouco se prega a mensagem da cruz? Né? Porque a grande maioria dos pregadores querem pregar o evangelho sem cruz, né? Eles não querem dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados, que somos perdoados, que somos libertos e salvos pelo evangelho da cruz. Então, a mensagem da cruz, irmãos, ela destrói a inimizade, né? Até nos dias de Jesus, havia um profundo ódio dos judeus em relação aos gentios. Aí, quando Jesus veio ao mundo e morreu na cruz, na sua carne, ele desfez essa inimizade, né? Jesus reconciliou os dois povos no corpo dele. Exemplo disso foi o encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? Agora, tanto os judeus como os gentios convertidos fazem parte do corpo de Cristo, né? Os judeus há muito nutriram um profundo ódio pelos gentios, mas pela cruz, Jesus, em sua carne, ele aboliu essa inimizade em si mesmo e fez um novo homem a partir dos dois, fazendo assim a paz, né? Ele reconciliou os dois em um corpo com Deus, através da cruz, matando assim a inimizade. Lá em Efésios 2, 14 e 18, né, diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, um mesmo Espírito. Então, irmãos, quando nós olhamos, né, para a cruz, nós podemos dizer para nós mesmos, né, eu era eu, né, que deveria estar naquela cruz, se não fosse a graça de Deus. Deus agiu em meu lugar através da cruz. Eu tinha uma dívida que não podia pagar, mas Cristo pagou completamente por mim. A morte de Cristo aconteceu para que o pecado fosse punido. Então foi necessário que isso acontecesse para que nós obtivéssemos o perdão. O Filho de Deus, ele teve que suportar a cruz e ele sabia que não havia outra forma do homem ser redimido. Então os que são contrários, né, à mensagem da cruz, eles irão dizer: não confrontemos pecadores com seu pecado, com o lado sombrio da condenação do juízo vindouro. Né? Vamos dizer para eles que o comportamento deles não é culpa deles, né? Mas é resultado dos abusos sofridos no decorrer da vida. Só que tem um detalhe, irmãos, eles não entendem que Cristo veio com esse objetivo, né, de resgatar o homem que foi vítima da sociedade. Cristo ele veio para nos tirar dessa perspectiva. Ele veio para restaurar a nossa autoestima. Lá em Gálatas 6:14 diz assim, ó: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, em Cristo, irmãos, nós estamos crucificados para o mundo. Nós sabemos que este mundo odiou e crucificou o Senhor através deste ato. E através desse ato crucificou nós também. Então, o mundo ele nos odeia porque nós somos contrários ao pecado, né? Nós somos contrários às ambições egoístas, aos padrões perversos que o mundo adota. Toda essa pressão não vai fazer com que nós nos associemos ao mundo. Pelo contrário, estamos em Cristo e com Cristo, né?
Lá em Colossenses 3,3 diz assim, ó, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O apóstolo, ele é claro ao dizer que lá em 1 Coríntios 2,1 diz assim, ó, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, o tema da pregação de Paulo era Jesus Cristo, nada mais. Como, aliás, era uma característica, né, da igreja primitiva. Então, a mensagem da cruz, irmãos, ela exige a fé daquele que vai levá-la, né? Foi exatamente o que ocorreu com o apóstolo Paulo. Ele teve um encontro pessoal com Jesus, né, no caminho para Damasco, e ali ele se entregou totalmente ao Senhor. Ele ouviu a mensagem do Evangelho do próprio Jesus e creu nessa mensagem, né? E o resultado foi que ele pôde iniciar a sua pregação ali mesmo em Damasco. E seu aprendizado com o Senhor não cessou naquele encontro, não, mas ele prosseguiu durante todo o seu ministério. Então, para que venhamos a transmitir a mensagem da cruz, é necessário que tenhamos ouvido antes, né? Então, irmãos, partindo já para a conclusão desse estudo, né? Nós precisamos ganhar pessoas para Cristo através do Evangelho, né? Precisamos, precisamos nos orgulhar na cruz, né? O nosso poder está na cruz. A nossa oração deve ser no sentido de que Deus nos ajude a renovar a nossa confiança na cruz de Cristo. A igreja jamais deve esquecer o significado da cruz, porque quando ela esquece, ela deixa de ser igreja e passa a ser uma simples organização, um grupo de pessoas. Então existe um plano de Satanás, irmãos, para que não compreendamos a Bíblia, né, seus ensinos, e nem saibamos quem é Deus e de uma forma pessoal, né? Quem é Deus para mim, né? Essa é uma pergunta que eu devo estar fazendo constantemente para mim mesmo. Quem é Deus para mim, né? O apóstolo Paulo ele sempre fez questão de mostrar que a mensagem da cruz era a essência da sua pregação. Então a palavra da cruz ela é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para os salvos, né? Somente pode compreender a palavra da cruz aqueles que creem na mensagem de salvação em Jesus Cristo, que se reconhecerem pecadores e se arrependerem de seus pecados, crendo que Jesus é o único e suficiente Senhor, Salvador dos homens. Então, somente a mensagem da cruz traz salvação aos homens. Só a cruz de Cristo salva. E é por isso que o apóstolo Paulo não queria que a cruz de Cristo se fizesse vã, né? Pois quando não pregamos a mensagem da cruz, não há salvação, não há transformação de vidas, né? A mensagem da cruz, ela nos traz a realidade de que para sermos alguma coisa, nós temos que ser de Jesus Cristo. Deixar de viver para nós mesmos e passarmos a viver inteiramente para o Senhor. Amém, irmãos? Então aqui a gente finaliza o estudo, né? Espero que os irmãos tenham compreendido, né, a mensagem. Caso os irmãos queiram, tenham alguma dúvida, né, ou mesmo queiram complementar, os irmãos podem usar os comentários, né? Eu queria pedir a vocês, se você gostou desse vídeo, você deixa aí seu like, seu joinha, né? E se você, caso você ainda não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Amém, irmãos? Então eu agradeço a você que assistiu o vídeo até o final e fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia.